Eu queria começar a ministração dessa noite com uma historinha que, imagine você numa casa muito bonita. Nessa casa tem pessoas reunidas, bem vestidas. Elas estão muito bem vestidas, por sinal. Sérias. E nessa sala tem uma mesa. Todos estão em volta dela, com o olhar e a cara fechada. E tem uma caixa em cima dessa mesa. A caixa muito bem ornamentada, essa caixa bonita. E você está dentro dela. Esse é o dia do seu velório, esse é o dia do seu enterro. E as pessoas que estão ali em volta dessa caixa, em volta do seu corpo, o que elas dirão sobre você? Ou sobre a representatividade que você teve na vida delas? Qual foi a referência, qual foi aquilo que você fez na vida dela que a marcou? Aquilo que ela pode falar e falar: essa pessoa mudou a minha vida. Essa pessoa faz parte da minha história. Porque, deixa eu te contar um segredo. Tem muitos pais e mães que não faz parte nem do contexto histórico da vida dos filhos. Que se os filhos contarem a história deles, não passam pelos pais. Isso é triste. Isso é muito triste. O que eu queria falar com os irmãos nessa noite é sobre frutificar. Eu ouvi o vídeo do nosso pastor, que ele deixou no canal da igreja, umas 5 vezes. E ele falava sobre recomeço. Constantemente Deus nos dá a oportunidade para recomeçar. Muitos escolhem fazer as mesmas escolhas, muitos escolhem tomar os mesmos caminhos, tomar as mesmas atitudes, fazer as mesmas coisas, achando que vão obter os mesmos resultados. Mas a minha pergunta é: quem de nós cometeu os mesmos erros e alcançou objetivos em glória? Alcançou bons objetivos? Quem tem um testemunho para dizer que eu errei esse erro e nesse erro eu consegui obter uma vitória? Apesar de ter sido um erro, deu certo. Alguém consegue falar isso sobre a sua vida? De alguma coisa? Marcos 4, 30 a 32 vai dizer assim: novamente disse: como que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, como ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se às suas sombras. O que é você frutificar? Dar frutos? Você se considera uma pessoa que, se você olhar para o teu 2024, você vai falar: eu dei frutos. Eu dei muitos frutos em 2024. Você pode falar isso com segurança? Nem olhar para os seus 6, 8, 10 filhos, não. Eu estou dizendo é você olhar para você, irmãos. Tem gente que é abençoado, tem 3, 4, ô Senhor, obrigado. Eu não estou falando sobre esse fruto. Eu estou dizendo sobre frutificar no reino do Senhor. Eu estou dizendo que se você morrer hoje, como essa simples historinha, essa sintetização que nós fizemos no começo, e passarem-se os anos, lembrarão do teu nome, pelo menos uma pessoa, e vou dizer: eu sou fruto da oração dessa pessoa.
Essa pessoa um dia mudou a minha história. Ela bateu na minha porta, trouxe uma palavra de vida. Eu encontrei com ela e ela transformou a minha história. Porque vivemos e passamos os dias achando que precisamos e devemos viver para nós, para o nosso sustento e para aquilo que viemos fazer, que é cuidar da nossa família, cuidar das coisas que não são dadas. Deixa eu te falar uma coisa. É a responsabilidade de Deus te dar as coisas. Mas é sua responsabilidade cuidar daquilo que Deus te dá. Tem coisas que têm dado errado na vida de pessoas que são com coisas que Deus deu, mas ela culpa a Deus por aquilo que ela pediu e Deus deu. Eu vou falar de novo. Quando se era solteiro, pedia-se uma família. Agora que tem-se uma família, não sabe cuidar dela. E culpa a Deus, porque deixou essa pessoa entrar no caminho dela, mudar toda a trajetória dela, mas a escolha foi sua. Deus tinha um projeto para você. Dentro desse projeto, cabem as suas escolhas. Cabem as suas decisões. Não adianta você falar para mim, eu duvido que algum dia você achou limão numa macieira. Eu duvido que você vai encontrar acerola no meu pé de tangerina, que já está brotando, meu pai do céu. Ou você vai encontrar pimenta na acerola, no pé de acerola. Tem como você plantar algo e obter um fruto diferente, irmãos? Porque essa geração de hoje, ela planta aquilo que tem plantado e se questiona a colheita. O que eu sou mais indagado hoje dias é dizer, mas por que isso? É porque é consequência do teu plantio. E como é que eu dou bons frutos, irmãos? Eu volto a 2 domingos atrás. Quer ser transformado, é transformar e ter o pensamento do reino, é ter pensamentos do céu. Como é que você faz isso? E frutifica. É se você estiver junto à videira, você é ramo e precisa dar frutos. Você é ligado na videira. O próprio Jesus falou isso. Aquele que está em mim, a videira verdadeira, dará frutos. Mas você só dá frutos se você for produtivo. E é a palavra da moda no business. Ser produtivo. Como é que você é produtivo, irmãos? O maior problema dos dias atuais é achar que produção está atrelada à quantidade. Produção está atrelada a volume. Não está. Deixa eu te contar um segredo. Deus se preocupa sim com a tua produtividade. Deus quer que você seja produtivo, sim. Mas mais do que produtivo, Ele quer que você frutifique. A palavra mais orgânica para essa produção nossa como cristão não é produzir. Não é ser um autoprodutor. Ter altas produções. Não. É frutificar. Mas você, para frutificar, você tem que estar ao lado da fonte. Gálatas 6:8 vai dizer que quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? O que está escrito aí? Tem gente que só planta na carne, irmão. Só planta trabalho, só planta crescer, só planta ter, só planta possuir. E acha que com isso vai construir uma grande duplex na eternidade. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam. 1 João, abre. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus.
Somos pecadores, sim, irmãos. Mas aquele pecado voluntário e intencional não é algo que Deus tem contigo. Abre comigo. Salmo, no capítulo 1. Vê agora. Versículo 3. Salmo 1. Muito bem falado. Quando você tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será o quê? Fala vocês. Tô com a garganta ruim ainda. Hã? Prospera. Na minha versão está bem sucedido. Então, o segredo para você ser bem sucedido e ser próspero, existe uma cartilha em que você tem o prazer na lei, medita dela de dia e de noite, e precisa estar como árvore plantada junto ao ribeiro. E quem é o ribeiro de árvore? Quem é a fonte que não cessa? Quem é a fonte que jorra águas viva, que transforma, águas transformadoras? Tem se vivido dias em que as pessoas todo o tempo acham que tem que ser do seu jeito, da sua maneira. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu faço. Principalmente filho. Mas nós fomos filhos um dia. Ainda somos. Graças a Deus, aqueles que têm seus pais vivos. E chega um momento da sua vida que você fala para si mesmo, tem que ser do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Porque se eu errar, eu fiquei muito triste quando eu vi isso da minha sobrinha. Eu estou falando para ela, tio, te agradeço pelos seus conselhos, são muito válidos para mim. Mas se eu errar, sou eu que ri. É eu que vou ser cobrada por isso. Eu só não falei na hora para não entristecê-la, mas foi hipocrisia. É pura hipocrisia. Porque o primeiro problema é que dela vai correr para quem? Para quem ele não quis ouvir o conselho. Para quem você falou, obrigado pelo teu conselho, mas eu não quero. Mas para resolver o seu problema, eu quero. Para resolver o meu problema, eu preciso de você. Tem um ditado que a minha mãe sempre dizia, quem não escuta conselho, escuta coitado. Esse ditado nunca foi tão verdadeiro nos dias atuais como hoje, irmãos. Hoje as pessoas elas têm uma séria dificuldade em ouvir conselhos. Elas querem ouvir dicas, elas querem ouvir norteamento de coaching, nada contra isso. Elas querem ouvir tudo, menos conselho. Por que tem atrelado ao conselho, irmãos? Uma primícia muito linda é atrelada a um conselho sábio e um conselho de vida. Ele sempre vai contra as suas vontades. Ele sempre vai contra aquilo que você pensa naquele momento. Não é? Um conselho daquele que sempre... Não. Conselho quando a mãe... Eu tinha um medo quando a minha mãe falava assim, não vai. Porque toda vez que ela falava, eu contrariava, dava errado. Falei, caraca. E minha mãe não tinha pudor nenhum. Eu falei, falei. Amurreando no meu ouvido. E mãe de homem é muito assim, né? Mãe de homem não bate muito na tecla, não. Mãe de homem fala assim, ó, por mim, tal, não sei o quê.
Já mãe de menina não, já chega, fala, senta, aconselha, conversa, porque o homem tem muito disso. Não, você decide o que eu vou fazer. Eu sei. Quando a minha mãe dizia, eu falava 2. Fala, mãe. Eu acho que tinha vezes que eu vou tentar, não tento. E quando eu tentava, dava ruim, dava errado. Eu falava, que boca é essa, mãe, que a senhora tem? Deus permite que pessoas sejam boca de Deus para a tua vida, te aconselhando, tentando te nortear para algum lugar. Mas você sempre cheio de si mesmo. Eu falei isso alguns domingos atrás, eu vou repetir. Toda vez que a sua carne é contra aquilo que não é uma lógica natural, que sempre vai te levar a pecar, sempre vai olhar para dentro de você, sempre para o seu eu, esquece, irmão. Você está ouvindo a sua carne, não está ouvindo o teu espírito, não está ouvindo o Espírito Santo. E como é que você é uma árvore plantada, irmãos? Qual o segredo de uma árvore forte e robusta? Qual o segredo? Os plantadores de plantão aí. Uma árvore para ser plantada e ser robusta, tu vai cortar, ela vai crescer umas 10 vezes. Qual o segredo dela? Exatamente, suas raízes. Mas a geração passada era uma geração que entendia o que era ser raiz. Que entendia o que era sofrer. Carregar água. Quem nunca foi no poço pegar? Meu irmão, eu morava no morro, irmão. E o poço era lá na caixa d'água. Era a caixa d'água mesmo, que era a caixa d'água lá em cima no morro. E minha mãe tem que pegar água. Eu falava, meu pai, não tem no pocinho lá em cima não? Tá bica? Não. Tem que ir lá na caixa d'água. Irmãos, eu não sabia qual era o pior, se era a vergonha de subir com os balde vazio, a lata vazia, ou era descer com ela cheia. No peso. Estava se criando raízes. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu tenho 4 bocas para alimentar me esperando em casa. E eu não posso me dar o luxo de falar que eu não estou a fim de fazer, que eu não quero fazer. São treinamentos que eu passei, que eu achava que não era nada naquele momento. Entendeu, Gustavo? Quando se manda se fazer, você não entende muitas vezes. E eram raízes que estão sendo plantadas, estão sendo fortificadas. E sabe o que é o mais lindo da raiz? Que a raiz ela é mais forte que o tronco, ela é mais forte que o galho, mas ninguém dá o devido valor a ela. Sabe por quê? Foi ela que lutou contra a terra para ser enterrada. Foi ela que fez força para que a árvore fosse forte. E tem pessoas que não querem fazer isso nos dias atuais. Tem que fazer força para baixo, para um dia saber se você vai para cima e vai dar fruto. Essa é a maior dificuldade de entender ciclos da vida. E que o teu ciclo é fazer raiz. Então você vai crescer para baixo, ninguém está vendo, está doendo. É sacrifício, é cavar, é ir para baixo, é se humilhar. Mas se você está junto à fonte, se você tem amor à fonte, ela vai te suster, ela vai estar sempre te abastecendo de água. E o teu crescimento vai ser notório. Mas o mais lindo é que você vai ser enterrado, vai cravar raízes, vai se crescer o tronco da folha. Mas a única coisa que tem o tempo certo é o quê? É o fruto. E o problema é que tem gente que acha que tem que dar fruto na hora que ela quer. Os frutos não são da sua hora, não são do seu jeito. A árvore não determina o tamanho do fruto.
Te contar esse segredo? E nem o tipo de fruto. Quem determina é quem germina, irmãos. Quem te criou te determinou para algo. Quem te criou te conhece, sabe dos frutos que você precisa dar. Mas depois que ele te jogou em terra, cabe a você lutar para cravar as raízes. E cravar raízes, irmãos, era muitas das vezes você está com um monte de livro na mão. Não era isso aqui, não. Era livro mesmo e ter que estudar. Era ter que folhear, olhar, perder noites de sono, escrever. Hoje tem o WhatsApp. Hoje o amor faz muito lindo. Hoje você escreve livros. Antigamente eu via meninas escreverem cartas que abria-se assim, rolava assim, igual rolo de papel higiênico. Eu falava, meu pai, como é que a mulher gastou noites e noites escrevendo isso, gente? E botava coração e tinha um monte de pintura. E tinha marca de uma... Eu recebi da minha linda esposa, minha linda esposa fez isso para mim também, mas não foi crente não. Mas era um cuidado que se fazia, que passava... Irmão, é comprar o papel, comprar as canetinhas e escrever. E era aquela coisa delicada. E joga pra cá. E eu ficava olhando, meu primo recebeu. Eu falei, o bicho não é bonito, imagina se fosse um negócio grande assim. Eu falava, meu pai, cheio de marca. Aí eu fiquei 2 semanas fazendo isso. Eu falei, meu pai, para um homem feio desse. Nelson, desculpa. Eu falava, meu Deus. Mas era raízes, irmãos. Te garanto que essas meninas, que hoje são mulheres, sabe o que é passar? Sabe o que é lutar por um relacionamento? Sabe o que é brigar para manter a família de pé? Sabe o que é remar para o barco não afundar? Não é um áudiozinho de WhatsApp, não é figurinha. Tem pessoas que viram para mim, cara, me responde nem com uma figurinha no WhatsApp. Eu vou te responder figurinha. Palavras não expressam sentimentos. Me desculpa, mas nada ainda vai substituir o olho no olho. Nada. Não adianta você falar para uma pessoa, você está bem? Sim. Ela vai dizer não. Estou ótimo, estou bem. Viver é mentira, mas você não está vendo. Mas a época que não tinha isso, que se batesse na porta, falasse assim, o Senhor mandou vir aqui hoje. Irmãos, eu tinha um pastor na minha adolescência, que era o pastor Elias, o homem de Deus, está em Minas. Esse homem, toda vez que ele olhava para um jovem, principalmente ele olhava para mim e falava, tá tudo bem contigo? Pastor, tô tranquilão, tô bem, que não sei o quê. Mentira. Ele já falava assim, mentira. Você não tá bem. Tu, pastor? Não tá bem. Não tá bem. Eu não vou muito longe não, pastor Adriano. Chegava alguns jovens, antigamente falavam assim, preciso falar contigo. Se o camarada estivesse no erro, ele ficava vermelho, azul, ele ficava arco-íris. Que são homens que olham para você e falam assim, tem alguma coisa errada. Era a época que pastores conheciam ovelhas não pelo cheiro, mas pelo modo que a lã estava crescendo nela. Era homens que olhavam para você e falavam assim, suas palavras estão me dizendo alguma coisa, mas o Espírito Santo está me dizendo outra. O que está acontecendo? E hoje encontra uma dificuldade muito grande em pessoas que têm raízes, irmão. E eu temo pela juventude. Eu, como pai, faço a minha parte. Espero que vocês façam de vocês.
De pessoas que desistem muito fácil das coisas. Irmão, se no meio do caminho, subindo com aquela lata, com aquele balde, eu sempre gostava de subir com o balde, eu brigava com meu irmão, porque a lata era muita vergonha. Fazia um barulho subindo, trazia. Porque no meio do caminho eu não tinha direito de nego rindo na minha cara de desistir. Porque senão eu não ia tomar banho, não teria água para comer. E isso faz com que você faça assim, não dá para desistir, não dá para eu falar que eu não quero mais. Não dá para dizer que eu não quero. Não, não posso desistir, eu cansei. Eu não podia cansar no meio do caminho. Se eu cansado ou não, eu tinha que estar cansado e tinha que levar até em casa. Mas tem muita gente que acha que é muito fácil desistir. Estou cansado. Eu já fiz muito. Fez muito o quê? Semana passada eu vi um jovem de 21 anos dizendo para mim, estou cansado da vida. Cansado da vida? Eu estou cansado. A minha mãe só vive enchendo meu saco. A minha mãe só vive me pedindo as coisas. Eu não sei o quê. E eu falei, guerreiro, estou com o filho internado. Eu tenho casa, tenho tudo, um monte de boleto para pagar. Você vai falar isso para mim, está cansado da vida? Ah, tu não tem noção do que é. Chegar em casa, minha mãe pede um monte de coisa. Eu chego cansado do trabalho, eu não consigo descansar. Pergunto para vocês, tem raiz? É um jovem com 21 anos, irmão, que casou com 20 e mora com a mulher dentro da casa da mãe. Eu não sei quem é pior, se eu bato nele ou é na mãe. Irmão, porque até onde eu aprendi, quem quer casar tem que se vira. O problema é seu, não é meu. O meu pai dizia uma coisa que era pura verdade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem da porta para fora. Arrumou filho, tudo, o problema é de vocês. Não conte comigo para nada. Irmãos, era um outro pensamento, era uma outra mentalidade, era uma outra história. Mas isso criava-se raízes. Fazia com que você tivesse a noção de que você que tem que resolver seus problemas. Hoje, há uma quantidade absurda de jovens que não assumem as suas responsabilidades. De homens que só têm a idade, a cara e o tamanho de homem. Mas as atitudes são de meninos. São ternos meninos. Em que toda a responsabilidade eles sempre dividem com alguém. Seja com a mãe deles ou a mãe do filho deles. Infelizmente, por natureza, a menina, a mulher amadurece mais rápido que o homem. Isso é natural. Isso é um ciclo. Você vê, é engraçado você ver um jovem de 17, 19, 20 anos se portando como um menino de 13. Uma menina de 13 se portando como uma menina de 18. É muito engraçado. Quer amadurecer, postura, se vestir, andar, se maquiar. É muito isso de mulher. E eu sempre brinco com isso. A mulher, quando é nova, quer ser mais velha. Quando é mais velha, quer ser mais nova. É sempre assim, quer acelerar o processo. Sempre brinco com a minha filha. Minha filha quer se maquiar, quer se emberequetar. Aí eu falei, vai ter um dia que você não vai querer, pai, eu já posso fazer, já sou adulto. Vai ter dia que você vai sentir saudade de você assim. Isso é normal, isso acontece. Mas o maior problema não é esse, irmãos. É você olhar para a sua vida e ver que você não foi
efetivo, produtivo, frutificado na vida de ninguém. Que daqui a 10, 20, 30 anos lembrarão de você como? Como vão lembrar de mim? Eu fico abismado como tem pessoas, irmãos, que não tiveram estudos, não tiveram instrução, mas marcaram a sua geração de um jeito, marcaram a vida de pessoas de um jeito. Você pode olhar para a sua vida, para a sua família, talvez o seu avô que não tinha estudo, não tinha instrução, mas qual é o referencial de homem que ele deixou? A sua mãe. São pessoas que não tiveram muito estudo, não tinham muito falar. Eu sempre lembro da avó da minha esposa, uma mulher que não falava, uma mulher que mal sabia, se eu não me engano ela era analfabeta, mas me surpreendia que sabia fazer a conta excelentemente e sabia ver a hora em relógio de ponto. E pessoas com estudo não sabem. Mas era uma mulher de sabedoria. Ela não abria a boca, irmão, mas quando abria, assustava. E o que mais me assustava não era ela abrir a boca, irmãos. Era quando eu olhava para o joelho daquela mulher. Tudo calejado. E gente de joelho calejado, irmãos, esquece. Tem uma intimidade com o céu que você não tem noção. Não tem noção. Mas hoje os dias estão corridos. Hoje é muita coisa. Não está tendo tempo nem de dobrar o joelho para orar em casa. Você ora no ônibus, você ora andando, você ora. Você compartilha seu momento de oração com todo mundo em todos os ambientes. Aí quando você deita, você lembra que você precisa tirar o teu momento com Deus. Mas o sono te pega. Aí sempre fica no meio do caminho. Não estou falando de você não, começa por mim. Eu sempre falei e repito, vou repetir por osmose, talvez entre na tua cabeça. Tem vezes que toda vez que você acorda de madrugada com aquela sede, com aquela vontade no banheiro, é o Espírito Santo incomodando o teu corpo para que você possa orar, para que você possa tirar um momento com Ele. Às vezes que você perde o sono e liga a televisão, para ver alguma coisa, ou pega esse portal para entrar dentro desse portal para ver alguma coisa, é o Espírito Santo que está esperando para ter um momento contigo. Ele está querendo criar raízes com você. E a dificuldade é tão grande, tão grande, tão grande, irmãos, que famílias hoje são dissolvidas muito facilmente. Infelizmente. Porque não tem raízes. O pastor Adriano contou a história aqui de um jovem que chegou para ele e falou: pô, pastor, não estou aguentando mais meu casamento. 8 meses de casado, não tinha nem um ano de casado. O pastor perguntou para ele: irmão, tu está guerreando pelo teu casamento? Tu está lutando? Tô, pastor. Já tem 3 semanas já que eu estou orando. Eu sou de uma época que eu via mulheres no círculo de oração levando 20, 30 anos para ver o marido convertido, para ver os filhos dentro da igreja. E era a coisa mais incongruente na minha vida. Que eu entrava, via círculos de oração na igreja, você podia entrar. Dificilmente uma mulher daquela que estava sentada ali, irmãos, tinha uma vida completamente de paz, uma vida completamente de tranquilidade, onde toda a sua família e seus filhos estivessem aos pés do Senhor. Era muito difícil. Podia ter, com certeza, mas era difícil. Mas sabe o que era o mais lindo daquelas mulheres? É que todo dia que tinha aquele círculo de oração, o horário da manhã cedo, aquelas mulheres estavam lá, porque tinham raízes. Nenhuma circunstância a formatava a adoração ou a busca delas. Elas estavam sempre lá. E se você pudesse contasse, elas estavam orando por você. Eu sou fruto da oração de alguém. Você é fruto da oração de alguém. Alguém orou por você.
Alguém pagou um preço para que você estivesse aqui. Só que hoje querem dar preço naquilo que não tem preço. O preço já foi pago por ele. Mas as pessoas preferem pagar algumas coisas para se sentirem bem, se eximirem da culpa. Então, quando vai-se um determinado evento, a pessoa cobra-se o dinheiro e ela se sente bem estar não pagando aquilo ali. Porque por mais que ela ouça coisas que ela não goste, ela pagou. Então, faz diferença. Me faz sentir bem. Frutificar vai além daquilo que você imagina como deixar algo, deixar bens. Não. Frutificar é o legado que fala por você. Frutificar é você encontrar alguém daqui a 5.000 anos, na eternidade, falar você evangelizou. Lembra de mim? Eu sou aquela pessoa que você me encontrou um dia no ônibus. Falou de Jesus, mudou a minha história. E minha família se converteu, eu me converti. E hoje estamos aqui na glória porque você falou para mim. Porque foi esse o propósito que ele te germinou na terra. Foi por esse propósito que ele fez com que você sofresse o processo de raízes, de lutar, de cavar, de dor, de ampliar, de sofrer. Foi para que você desse frutos e esses frutos permaneçam. O mais lindo que a palavra de Deus fala é que ele quer que nós demos frutos, mas que esses frutos permaneçam. Irmãos, Paulo já deixou o fruto dele, já tem dito, já tem falado. Assim como muitos homens. E os nossos irmãos, eles não precisam estar na mídia, eles não precisam ter evidência, eles precisam estar no coração de alguém. Eles precisam estar na mente de alguém, na memória de alguém que foi transformado por ele. Mas como é que eu vou impactar pessoas se eu não impacto nem dentro da minha casa? Como é que eu vou gerar frutos fora das quatro paredes? Se dentro dela eu sou uma árvore seca. Transformai-vos. Transforme. Que o ano de 2025, irmãos, em nome de Jesus, seja um ano em que você terá colheitas extraordinárias, mas não material, não de prosperidade, mas é espiritual, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo são ademais, irmãos. Quando o reino do céu é prioridade na tua vida, tudo é ademais. Carro, casa, dinheiro, tudo isso é acréscimo dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus vai ser bem clara. Aquele que espera de Deus para essa vida, miserável homem é. E tem gente esperando de Deus nessa vida, juntando tesouro, correndo atrás do vento, achando que valores está atrelado a dinheiro, a posses. Não é isso. Qual é o seu maior valor? É o diabo olhar e falar, não dá para ele não. Aquela casa não dá não. Ali tem uma mulher e um homem de oração. Não dá não. Aí, aquela ali é filho de fulano, aquela mulher ali paga um preço, aquele joelho, aquela ali tem um joelho, aquela ali... Se o inferno te temer, irmãos, não é a quem te pare. Que seja uma vida de frutificação daquilo que Deus colocou na sua mão. Tudo que Deus colocar na sua mão seja feito de maneira perfeita. Os seus filhos serão frutos que darão frutos. As pessoas que estão à sua volta olharão para você e falarão dos frutos que você tem gerado em Deus. O ano de 2025 será o ano do recomeço. Assim como o nosso pastor falou, será o ano em que voaremos como águias. Mas deixa eu te contar, irmãos. Como eu já falei aqui, você sabe qual é o maior inimigo da águia? É o falcão negro.
Ele é o único animal que ousa a subir atrás de uma águia. E pelo fato de saber que a águia, pelo tamanho das asas, não pode olhar para trás e não pode fazer nada, ela começa a picar a cabeça da águia. Mas o que a águia faz? Ela sobe mais alto. Sabe por quê? Passa-se de um tempo da atmosfera que só a águia respira. Só a águia respira. Então, em um momento que tiver o falcão negro na tua cabeça, suba de nível. Busque ao Senhor. Suba o nível da tua espiritualidade, que você vai ver que nenhum inimigo vai querer tocar a tua cabeça, querer tocar na tua família, tocar na tua casa. Suba o nível. Começa a trocar. Mude-se as armas. A tempestade está grande. Suba além dela. Somos chamados como águia. Virão tempestades, virão corvos negros, virão tudo. Mas há processo na tua vida em que você vai ser raiz. Vai ter momento que você vai ser como o tronco. Vai ser momento que você vai dar a folhagem vai estar lá. E você, cadê os frutos? É o tempo certo. No tempo certo você colherá os frutos. Não adianta você falar, eu estou passando num momento de dor. Está doendo? Não, é raiz. Não fala isso, eu estou passando pelo momento, estou passando pelo vale. Não, você está passando pelo processo das raízes. Você está enraizando a tua vida para dar frutos para a vida de alguém. Seja da sua família, seja daqueles que te observam. Há um processo que precisa ser feito. Não sou eu que tenho que fazer por você, é você que precisa fazer por aquilo que Deus ordenou na tua vida. Temos uma mulher aqui, irmãos, que uma vez eu ouvi só dizer, talvez dessa ela não passe. A dona Lúcia está aí, ó. Estávamos em outra igreja, alguém falou, ouvi, dessa ela não passa. Essa mulher está aí, irmãos. Vocês passaram 8 anos quando eu vi isso. Uns 8 anos atrás. Está aí. E é raiz. Ela é raiz na minha vida. Os frutos dela estão perpetuando. Mas o que você tem feito? Qual o diagnóstico que o inferno já deu para a tua vida? Que você superou? Que você não está olhando para ele agora e falando assim, Senhor, obrigado porque aquilo ali foi raiz, para que eu pudesse estar de pé hoje. Para que eu pudesse ser uma nova criatura hoje. Para que eu pudesse olhar para a minha vida hoje e dizer, Satanás não me venceu. Estou de pé aqui. Qual o novo ciclo que eu vou passar na minha vida? Qual será o ciclo de 2025 que me espera? Senhor, me dá força, me restaura, me revigora. Se é processo de tempestade, eu vou voar em cima das nuvens. Se for processo que eu vou ter que enfrentar falcões, tentando cutucar minha cabeça, eu vou subir de nível. Eu vou trocar o canal, é esse, então eu vou subir de nível. Eu vou subir o nível contigo. Mas eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Porque Hebreus 10, 36 vai dizer que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que recuamos. Não sei qual o processo que nós vamos enfrentar em 2025, mas nós não vamos recuar. Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer com as perdas que vão ter. Eu não sei, mas eu sei que eu não vou recuar. Eu não sei nem se eu vou chegar ao final desse ano. Mas eu não vou recuar. Eu não vou recuar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém, irmãos? O ano de 2025 será o ano em que você gerará grandes frutos. Mas deixa eu te falar de novo. Tem árvores que, por mais que sejam grandes, irmãos, as raízes dela continuam crescendo. Tem árvore que, se você cortar a raiz, ela continua crescendo. Vai ter momentos do ciclo da nossa vida que Deus vai querer que algumas pedaços de raiz sejam tirados para que cresçam novas raízes.
E o processo de enraizamento, irmãos, é um processo doloroso. Mas solidifica a nossa vida. Nos deixa mais forte. Porque difícil você ver árvore grandes, bonitas, que não tenham grandes raízes. E assim serão as nossas vidas, com raízes profundas, que darão grandes frutos, que falarão além das nossas vidas. Amém, irmãos?